Prezados irmãos, paz seja convosco. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos através da live para falarmos do poder de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus e da nossa vida em comunhão com Deus. Enquanto estamos neste mundo, é o tempo oportuno que o Senhor nos dá de estarmos em comunhão com Ele, de aprendermos mais e mais dEle e da Sua palavra, para que possamos, pela fé, vivermos melhores, vivermos na Sua presença, vivermos pela fé, pela esperança desse Deus que é todo-poderoso. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que já estão comigo na live, a irmã Maria José Miranda Aragon, o Marco Aparecido, a Viviane Alba, a Matilde da Silva, a Ivone Alba, a irmã Andréia Caramano e o irmão José Caramano e o Pedro, o irmão Walter Calobrese, a Edna Milão, o Paulo Prado. Graças a Deus pela vida da Daniela Lopes, do Peterson Rony, da Silvana Frasson. Graças a Deus. Da Sônia Moraes de Abreu. Louvado seja o nosso Deus pela vida da Dalva de Húngaro, da Terezinha Valverde, sua casa, sua família, da Maria Helena Aureliano, paz seja convosco. Daniela Lopes, já falei. Daniela Alves Cunha, graças a Deus. Irmãos, é com muita alegria. A irmã Emily Josiane Pavanelli, graças a Deus. Wagner e a Marina Reis, a Vera Cardoso, o Sérgio de Fábio e a Mara, a Rosinha. Um abraço, Rosinha, que Deus te abençoe, viu? Vocês aí, o Tu, que Deus abençoe grandemente. A Érica Prado, o Reinaldo Roel e a Rosilda, a Rafa, o Nil Tavares da Silva, o Agnaldo Fernandes, glória a Deus, a Neuci Cunha, o Gabriel Delgado, a Dani Pierin, pastor Ederson Manzini, que está aqui conosco, graças a Deus, o Valdir Donizete, a Andréa San Jorge Sartori de Godoy, graças a Deus. Estamos na presença do Pai, mais uma vez, e neste momento eu quero, juntamente com os demais irmãos, fazer a nossa prece. Começar, entrar na presença de Deus, falando com Ele. Nada melhor, nada mais apropriado do que entrarmos na presença de Deus, porque vamos falar da Sua palavra, falando com Ele, pedindo a Ele a bênção, o entendimento, para que possamos nesta noite sermos alcançados pela Sua gloriosa, poderosa palavra. Então, querido, eu quero convidá-los a fecharem os seus olhos, a curvarem a sua cabeça. Vamos falar com o Pai agora. Você que está comigo aí, se você puder, levante a sua mão. Graças a Deus, irmão Valdir Donizete, a irmã Selma Conte, a irmã Vânia Vieira, o José Roque. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Bendito seja o teu nome, Pai. O Senhor nos permite, nos dá o privilégio de mais uma vez estarmos juntos diante do teu altar, de mais uma vez estarmos juntos, unidos em uma só fé, em um só Espírito, em uma só comunhão, porque estamos diante do único Deus, que é o Deus da nossa vida, que é o Senhor que cuida de nós, que é o Senhor que tem nos abençoado, que ouve a nossa oração. Nesta hora nós nos apresentamos a Ti. Quantas coisas nós temos que nos apresentar a Ti. Quantas coisas nós temos que falar ao Senhor. Nós temos que colocar diante de Ti em oração e súplica, como nos ensina a Tua palavra. E neste momento nós entramos à Tua presença, através da oração, para colocar nossa vida, nossa casa
e a nossa família nas tuas mãos. Senhor, que a tua bênção, que a tua provisão, que a tua graça venham sobre nós, nos amparando, nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo nesse tempo em que estamos vivendo. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada casa que está comigo através da live, eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada visitante que está nos ouvindo, que está conosco. Que a tua graça alcance a cada um. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Está conosco também a Thaís Paulino, a Rosa Frasson, a Gisele Catânio, Paz. Que Deus abençoe. Amém? Como já falei, queridos, é com muita alegria que nós, mais uma vez, nos aproximamos, né? Uns dos outros, embora de uma forma diferente. Mas quando nós estamos diante do trono de Deus, a palavra é a mesma, a fé é a mesma, a alegria é a mesma. E também a paz que vem do Senhor para nós, ela é a mesma. Então eu quero mais uma vez cumprimentá-los. Paz seja convosco. Amém? Está conosco a Lúcia Ratanaka, a Regina Brandão, a Vânia Sartori, o Magno Alves. Graças a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero trazer a palavra que tem como foco principal 3 personagens. 2 desses 3 são humanos. 2 personagens humanos, um homem e uma mulher. E o outro personagem que está na nossa história de fundo hoje, na história de pano de fundo, é um personagem espiritual. Desses 3, os 2 humanos representam os 2 tipos de pessoas que encontramos neste mundo. Embora seja uma narrativa de milhares de anos atrás, a história, a realidade, ela continua a mesma nos tempos de hoje. Esta história de hoje, ela se deu em 1966 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo, milhares e milhares de anos atrás. Mas, curiosamente, nós vamos descobrir como, embora a narrativa da história tenha passado há milhares de anos atrás, nós vamos descobrir como é real, ainda hoje, as atitudes aqui tomadas e vividas por seus personagens. A história de fundo desta noite tem a ver com a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, nos tempos de Davi, que representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, ela foi construída, foi mandada ser construída por Deus para representar a presença de Deus. Esta arca que representava a presença de Deus, ela havia sido levada para longe de Israel. E neste momento desta história aqui, Davi foi buscar a arca para trazê-la de volta. Aconteceram muitas coisas. E durante 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-edom, o Geteu. Mas, acontecendo um caso curioso e muito importante, que eu acho essa história uma das histórias mais significativas, mais importantes. Eu pessoalmente, eu amo essa história. Admiro cada detalhe desta história. Preste atenção, a arca havia ficado, por causa de algumas coisas que tinham acontecido, ela foi parar na casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu? A casa de Obed-edom
ela começou a ser abençoada de uma forma tremenda, que começou a chamar a atenção de muitas pessoas. E até mesmo chamou a atenção, e chegando aos ouvidos de Davi, que disseram para Davi assim: ó Davi, rei, a casa de Obed-edom está sendo grandemente abençoada, porque a arca da aliança está ali. Porque, como já falei, a arca da aliança era a própria presença do Deus vivo ali onde ela estava. E a Bíblia diz que Davi, ouvindo que o Senhor abençoara a casa de Obed, foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi, com alegria. Irmãos, quem não quer a bênção? A bênção aqui, a bênção que se instalou na casa de Obed-edom, era a própria presença do Deus vivo ali. Quem não quer esta bênção? Eu quero esta bênção. Eu busco esta bênção de ter a presença de Deus na minha casa, e creio que você também, querido, busque a presença de Deus para a sua casa. Quem não quer esta bênção? Porque o Senhor, que era a arca do Senhor, que era a própria presença de Deus. E o que me chama a atenção aqui, em 2 Samuel, no capítulo 6, que tem a narrativa dessa história, diz assim: e Davi trouxe a arca de Deus para a cidade de Davi com alegria. Irmãos, aqui há uma ideia, aqui há uma atitude de Davi, aqui há uma ação do rei Davi muito importante. E Davi trouxe a arca de Deus para a cidade de Davi com alegria. Quem quer a bênção tem que ir buscá-la. Diga comigo: quem quer bênção tem que buscar. Irmãos, a arca estava na casa de Obed-edom. Davi ouviu que a casa estava sendo próspera, abençoada. O que Davi fez? Eu vou buscar essa bênção para mim também. Porque a bênção, quem quer a bênção tem que buscar. Amém, queridos? E a Bíblia continua narrando e diz: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido, quer dizer, vestido de um éfode de linho, que era a estola sacerdotal. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Davi foi buscar a arca, foi buscar a bênção com júbilo, ao som de cânticos, de louvores, de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa de Davi, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava pela janela, e o rei Davi, que bailando e saltando diante do Senhor, ela olhava ao rei Davi, e no seu coração ela desprezou. A esposa de Davi, que olhava as coisas pela janela, que olhava as coisas de longe, que não se enturmou com aquela multidão, que não se achegou, ela olhou aquela cena do rei pulando e dançando, e trombetas tocando, e o povo se alegrando. Ela ficou com raiva. Ela desprezou seu marido, o rei, em seu coração. E a narrativa continua. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu a Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos.
E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse-lhe, debochando: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos de suas servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. E disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que seu pai e toda a sua casa, tenho me alegrado. Irmãos, essa é uma narrativa muito importante, que mostram os dois personagens que falei no começo. Um homem, Davi, e uma mulher, sua esposa, Mical. Nós temos uma situação muito importante aqui. É aqui que se separam as opiniões e os corações dos homens. Irmãos, quero fazer uma observação. Quando a palavra de Deus fala sobre a vida de alguém, por exemplo, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus dá um nome especial para alguém, quando Deus separa alguém, unge alguém para certa coisa que ele tem que fazer, naquele tempo de sua vida, nós temos que prestar atenção. A Bíblia fala que Deus chamou Davi, o homem segundo o seu coração. Nós temos que observar os detalhes da Bíblia. Deus não fez isso à toa. Deus não chamou Davi do homem segundo o seu coração porque queria agradar Davi. Não. Deus fez isso porque olhou e conheceu e descobriu o coração do pequeno Davi. Mical, a esposa de Davi, ficou com raiva porque Davi estava vestindo somente a estola sacerdotal. Quando se fala de estola sacerdotal, está falando, ele tirou e se despiu da roupa de rei. Davi usava somente a estola sacerdotal, que era um camisolão, que ficava debaixo de toda a roupa real. Davi nos dá uma amostra de onde estava realmente o seu coração. Davi se despiu de tudo que era glamouroso como rei. Roupas de linho fino, coroas de ouro, ornamentos reais, acessórios banhados a ouro, a pedras preciosas, tudo do mais caro. Que era o que Davi usava todos os dias. Ele era o rei, não estava errado. Mas que naquele momento, Davi, quando ele veste somente a estola sacerdotal, ele se despe, ele tira de cima do seu corpo aquilo que representava ele, homem, como um rei. Davi estava mostrando o que realmente importava quando se está na presença de Deus. Quando ele reconquistou a arca, ele tirou as suas vestes reais, se despiu de todas as coisas que não levava a nada. Ele reconheceu que para ele, na vida dele, o que importava mesmo era estar louvando e dançando pela presença de Deus, resgatada naquele momento. Digam glória a Deus. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você entende o que está acontecendo nessa narrativa, dessa história? O rei se despe das coisas que são glamourosas para o mundo, para mostrar que para ele o que importava mesmo era o ato
de trazer para a sua casa, para o seu povo, para a sua nação, a presença de Deus. Davi mostrou que aquele momento era o seu culto racional para o seu Deus. Era o momento do homem com Deus. Era o momento do Davi com o seu Deus. Nada mais era importante. Nada mais era importante. Nada mais era tão significativo. O que importava era: a arca está de volta. A presença de Deus foi resgatada. Digam glória a Deus. Olha o que Davi pensou. A arca está de volta. A presença de Deus foi resgatada. Seremos abençoados. O que nós vimos hoje na casa de Obed-edom? A casa dele estava cheia de bênção, porque a arca estava lá e Davi sabia disso. Irmãos, isso para nós tem um significado de extrema importância. A importância do exemplo de humildade e do que realmente importa. Irmãos, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, nesse tempo diferente, difícil que estamos vivendo, eu tenho ouvido muitos relatos, eu tenho lido muitas coisas, até mesmo pastores dando o seu testemunho sobre isso aqui, que nós estamos falando hoje. Ouvi o relato de um pastor que foi entubado numa UTI. Ele disse, a primeira coisa que ele disse no seu vídeo, quando ele gravou: irmãos, nada mais importa quando estamos dentro de uma UTI entubados, doentes. Tudo perde o valor quando ficamos sem saúde. E é isso mesmo, irmãos. O que adianta ter tantas coisas? O que adiantava para Davi ter um palácio bem construído, lindo, maravilhoso, com todos os materiais mais ricos da época, e ter os seus guarda-roupas, as suas recâmaras reais, cheias de roupas reais e mantos reais, costurados, bordados a fios de ouro? O que adiantaria tudo aquilo se ele não tivesse a presença de Deus? Então, quando Davi, ele ouviu que a arca estava mais perto, e que ele ouviu que a arca estava na casa de Obed-edom, e que a casa de Obed estava sendo abençoada, ele pensou exatamente assim: eu tenho que buscar a bênção. Irmãos, é isso que temos que fazer. Trazer para a nossa casa a bênção. Trazer para o nosso convívio a presença de Deus. Porque nada importa. Não importa o tamanho dos guarda-roupas, das roupas que temos. Não importa quantos carros na garagem. Não importa quanto ganhamos por mês. Não importa o que fazemos, o que somos. Ou se ganhamos simplesmente um pouco menos. O que importa para nós é termos dentro da nossa casa, da nossa vida e da nossa família a real presença do Deus Todo-Poderoso. As coisas perdem o valor quando não temos saúde, mas o que se aprende o que importa mesmo é a presença de Deus. Esta presença que muitos não reconhecem, como demonstrou a esposa de Davi. A esposa de Davi é o segundo personagem da história. Davi entrou em Israel com a arca do Senhor, dançando, pulando, cantando, louvando a Deus. E esta mulher tola, uma mulher tola, arrogante, que para ela o mais importante eram as roupas reais, que foi a primeira coisa que chamou a atenção dela. Davi está sem as roupas reais, ele usa apenas uma túnica sacerdotal. Para essa mulher, mostrou com aquilo que ela falou com Davi,
o que realmente estava no coração dela. O que importava eram as roupas reais e os aparatos que mostravam que Davi era o rei. Mas Davi reconheceu que quem o colocara como rei merecia muito mais do que roupas e aparatos reais. Digam glória a Deus. Agora, voltando a alguns versículos, tem algo importante aqui. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu a Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Irmãos, um outro detalhe, uma outra observação muito importante. Antes de Davi ir buscar a arca, ele já havia deixado pronto um lugar na sua casa para ela. Quer dizer, para Deus. O coração de Davi, antes de sair para buscar a arca, ele já havia colocado um propósito. Antes de eu buscar a arca, eu já vou deixar pronto na minha casa um lugar para Deus. Ele não foi arrumar um lugar para Deus quando a arca chegou e agora a arca está aqui, tem que arrumar um lugar. Não. A Bíblia diz em 2 Samuel 6,17: antes de Davi buscar a arca, ele já havia deixado pronto um lugar na sua casa para ela. Para Deus. Para a presença de Deus. Amém, queridos? Quantos ensinamentos diante desta palavra? Davi, ele não fez uma coisa para Deus mais uma vez de qualquer jeito. Ele não foi buscar a arca porque ele só pensou nas bênçãos. Não, agora eu vou ter a bênção porque eu preciso da bênção. Ele foi buscar sim a bênção para si, para a sua nação, para o seu povo, para a sua casa. Mas antes dele sair para buscar a bênção, ele já havia construído, armado, preparado um lugar para que a arca estivesse na sua casa. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 15:33: a humildade precede a honra. Isso quer dizer, a humildade vem antes da honra. A humildade da alma sempre traz uma bênção positiva. Amém, queridos? Dois personagens humanos: Davi, o humilde, o simples, o que entendeu que era Deus na sua vida. Ele entendeu quem era Deus na sua vida, a importância de Deus na sua vida. Davi sempre foi um moço humilde. Ele sempre foi voltado para as coisas de Deus. Ele sempre lutou pelas causas de Deus. E nesse momento não foi diferente. Aqui está o segredo deste menino que se tornou um rei, de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. A sua simplicidade de não estar se importando de roupas reais e de coroa na cabeça. Ele estava se importando em ser humilde. Ele estava se importando, como músico que ele era, de louvar, de engrandecer a Deus, de cantar louvores, de dançar, de pular na presença de Deus. Haja vista que a arca da aliança estava entrando em sua cidade, em sua nação. Estava retornando ao lugar que era dela. Digam glória a Deus. Davi foi buscar a bênção. E Mical, o oposto. A Mical representa as pessoas que não entendem nada. Não entende nada espiritualmente. Mical representa aqui uma mulher arrogante, de nariz empinado, que só pensa no ouro, nas riquezas, nas roupas bonitas do rei. Não tinha entendido nada, muito menos valorizado
a presença de Deus. E a terceira presença era o próprio Deus, através da arca do concerto. Em Provérbios 15:33, a humildade vem antes da honra. Por que será que Davi foi tão honrado por Deus, irmãos? Porque ele sempre, na sua vida, ele foi humilde primeiro. E Deus assim o honrava. E Deus assim o exaltava, como o exaltou durante toda a sua vida. A terceira pessoa aqui, a terceira presença nesta minha palavra hoje, é aquele que não pode faltar. É aquele que não pode ser esquecido. É aquele que tem que ser o primeiro na nossa vida. A arca que representava a presença de Deus. E Davi entendeu isso. Aquilo que Mical não entendeu. Assim como milhares de pessoas não entendem. Acreditam em tudo. Acreditam na força da palavra. Acreditam na força da positividade. Acreditam no Yan e Yong. Acreditam na meditação. Acreditam em tantas coisas. Nas filosofias humanas. Nas ideias humanas. Mas não acreditam na presença do Deus que pode todas as coisas. Quando se fala de Deus para uma Mical da vida, ela não vai ver Deus. Ela vai colocar empecilhos para reconhecer Deus. Que é o que nós vimos hoje. Em muitas pessoas. Se vai falar de Deus para ela, ela não aceita. Ela acha que essas coisas não são para mim. Eu não acredito nessas coisas. A humildade nos prepara para as bênçãos de Deus, irmãos. Diga comigo, a humildade nos prepara para a bênção de Deus. A humildade nos torna prontos a receber a graça de Deus e nos capacita a lidar de forma eficiente com o próximo. A pessoa que é humilde, a pessoa que tem Deus na sua vida, ela sempre terá um coração voltado para o amor, para a misericórdia, para fazer o bem, para estender a mão para alguém. Sabe por quê? Porque nós somos imagem semelhante de Deus, semelhança de Deus. E Deus é amor. João fala que Deus é amor. A humildade nos prepara para sermos usados por Deus. A humildade nos prepara para estendermos a mão para alguém. A humildade nos prepara para a bênção que Deus quer nos dar. Porque quando Deus vê corações arrogantes como o de Mical, sabe o que aconteceu com Mical? Davi foi falar com ela. Ela jogou no rosto de Davi que ele estava sendo sem vergonha, que ele não estava com o pudor do rei. Ela foi amaldiçoada, ela ficou estéril. Ela não teve filhos durante toda a sua vida até que morreu. A humildade de Davi o projetou para os grandes feitos de Deus na sua vida. Amém, queridos? Nós precisamos trazer de volta. Você pode dizer para mim, não, Deus está comigo. Deus está na minha casa. Eu sei, eu não duvido disso. Mas existem áreas da nossa vida que talvez precisemos resgatar a presença de Deus para que ela seja completa dentro de nós, na nossa casa e da nossa família. Amém, queridos? Assistindo a novela Gênesis, que eu não poderia deixar de falar. Quando, não sei se os irmãos estão assistindo, eu aconselho a assistir. Quando Deus foi falar com Caim,
quando Caim matou Abel. Caim falou para Deus: mas Senhor, o Senhor não aceitou a minha oferta. E Deus falou: não, você pegou o pior da terra. Abel pegou a ovelhinha que ele mais gostava, tinha até nome a ovelhinha, lá na novela. Sabe o que Deus falou para Caim? O mal ainda é uma opção. Irmãos, o mal continua sendo uma opção. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, e todo mundo, se pudesse matá-los, se eles aparecessem de novo, mataria quantas vezes fosse necessária, de raiva, porque Adão e Eva pecaram e nos deram esse mundo aqui. Fizeram com que a maldade entrasse no mundo através do pecado. Mas Deus falou para Caim: o mal ainda é uma escolha. Olha que frase eu não esqueci. Irmãos, o mal ainda é uma escolha. Isso quer dizer, o que Deus quis dizer para Caim? Você podia ter escolhido o melhor. Você podia ter feito a escolha correta. E eu quero terminar a minha palavra de hoje dizendo isso a você, querido. O mal ainda é uma escolha. Isso quer dizer, podemos escolher fazer o mal ou não. Davi escolheu dançar, se alegrar, pular, cantar louvores a Deus e trazer a arca da aliança para sua casa novamente, para o seu país, para o seu povo, para a sua família. Porque agora eu faço palavras minhas, né? Parafraseando. O bem é uma escolha também. Davi escolheu a boa parte, como as irmãs Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte de ficar aos pés de Jesus, e Marta não escolheu isso. Escolheu ficar trabalhando, fazendo as coisas, e não aproveitou a presença de Jesus. Davi quis aproveitar toda a presença de Deus através daquela arca, e Deus o abençoou. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar diante desta palavra. É tudo o que nós precisamos, a presença de Deus. Davi foi buscar, vamos buscar nós também a presença de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento me coloco diante de Ti, quando ainda a Sua palavra está fresca em minha mente. Peço-te que me ensine a ser humilde diante do que tenho que fazer nesta vida, diante das escolhas que tenho que fazer, diante das situações que se abrem, as portas que se abrem para mim, que eu tenho que escolher qual porta entrar. Quero ser humilde como Davi, que reconheceu que ser o rei não adiantava nada sem a presença do Senhor na vida dele. Como um dia Moisés também reconheceu: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas se o Senhor estiver comigo, aí eu irei, e farei, e conquistarei, e serei abençoado. Dá-me, Senhor, sempre a alegria de ter a Sua presença comigo, seja em todas as horas. Esteja comigo. Eu preciso imensamente de Ti, para me orientar, me conduzir, me curar, me sarar, libertar, e levantar, e me levantar todas as vezes que eu precisar. Alcança, Senhor, neste momento aqueles que estão sofrendo a dor da perda de seu ente querido. Que o Espírito Santo, o Consolador, console, fortaleça, e que a Sua presença seja sempre com cada um desses que neste momento sofrem, choram. Pois a Sua presença, ela nos livra e nos coloca em lugares altos. Senhor, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Esse que é o nome mais poderoso. Em todos os lugares, acima dos céus, nos céus, na terra, debaixo da terra, não há nome maior, mais poderoso, mais importante do que este: Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Nós clamamos pelo poder que há neste nome, pelo poder da cruz do Calvário. Nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós clamamos e pedimos por todos os necessitados. Alcança-os com a sua mão poderosa, com a sua destra fiel. Senhor, aonde estiver um dos teus pequenininhos, ali esteja a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que a presença viva, poderosa, resgatadora, libertadora do Deus Todo-Poderoso seja sobre você, na sua casa, na sua família, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu emprego, no seu trabalho. Dia a dia, dia após dia, que a presença de Deus seja conosco, nos orientando, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Que a palavra de Deus tenha trazido luz ao seu entendimento, que ela possa ter mostrado a realidade dos Davis e das Micaus desta vida. Amém, querido? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós queremos, nesta hora, pedir ao Senhor que abençoe ricamente a família do Valdeci, da Nayara, da Graziela, do Lucas, do Daniel, da Jennifer, do pequeno Nicolas. Estamos sofrendo juntos a saudade, esse distanciamento bem maior pelo passamento da vida da irmã Leide Frasson, pessoa desta igreja, desta família, que nos deixou, mas que nós sabemos que ela está no reino dos céus. Nós queremos pedir também ao Senhor que alcance a vida da Terezinha, do José Luiz, da Giovana, neste momento também, pelo passamento da Maria do Socorro. Que o Senhor Deus os console, os conserve firmes na fé, porque um dia nós encontraremos com essas duas irmãs e com todos aqueles que partem quando tem Jesus como seu Salvador. Nós também temos outros irmãos, outras pessoas que estão também na UTI, que estão também na Santa Casa, que estão também em quarentena nas suas casas e precisam da bênção do Senhor. Outros estão se recuperando, graças a Deus já saíram do momento de risco. Mas uma coisa é fato, todos nós precisamos dessa presença. Todos nós precisamos da cura, da libertação e da proteção do nosso Deus. Nós temos aqui um pedido da Thaís Paulino, que pediu, colocando aqui, escrevendo aqui, que ela está pedindo a oração para sua casa, para sua família. Está com pedra no rim, não é isso? E nós vamos orar e vamos pedir por essas pessoas que estão sofrendo, e pela Thaís e por todos aqueles nossos irmãos. Pai querido, alcança agora. Sei que nós acabamos de orar, mas agora, mais uma vez, nós nos unimos em oração para pedir pela Thaís, pelo Vanderlei Ambrósio, pela Lenita Ambrósio. Nós pedimos a tua bênção para a Graziela Martins. Pedimos a tua bênção para todos aqueles que estão agora realmente precisando da cura, da libertação. Sopra, Senhor, sobre eles o sopro de vida, dando-lhes mais uma chance para viver, louvar e bendizer o teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que todos tenhamos um final de semana abençoado, guardado, protegido pelo Senhor, pela poderosa bênção do Senhor, pela poderosa mão do Senhor. Amém? Levante a sua mão agora, receba a bênção apostólica, lembrando aos irmãos que domingo ainda nós estaremos aqui pela live às 19 horas, também trazendo
uma palavra ao seu coração de renovo, de ânimo, de cura e de libertação. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja convosco e em vós permaneça para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, amigos, família quadrangular da Catedral, os outros irmãos, paz seja convosco. Uma noite grandemente abençoada, com saúde, com paz, com tranquilidade, na presença do Deus Todo-Poderoso.